Primeiro aos Coríntios, capítulo 13. Eu vou pedir aos irmãos que estão aqui para ficar de pé, para a gente fazer a leitura da palavra do Senhor. Eu vou ler o último versículo do capítulo 12 e ler o capítulo 13 todinho, os irmãos acompanhem. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não se orgulha, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como no espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Que o Espírito Santo aplique ao nosso coração a sua bendita palavra. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, te adoramos, porque o Senhor é digno, o único digno de ser adorado, de ser louvado é o Senhor. E nós reconhecemos isso. Estamos aqui, meu Deus, reunidos na tua presença. Também muitos irmãos se encontram em seus lares, adorando e bendizendo o Senhor, recebendo, meu Deus, da tua palavra. Meu Deus, e nós pedimos nesta oração que o Senhor continue nos abençoando e nos renovando, para que permaneçamos na tua presença, Senhor, glorificando o teu nome e fazendo a tua vontade. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós e nos sustentado. E nós estamos firmes nas promessas da tua palavra, que o Senhor continuará cuidando de nós, porque assim o Senhor prometeu. E o Senhor é fiel e poderoso para cumprir tudo o que prometeu. Por isso, meu Deus, nós queremos descansar no Senhor.
Continua, Senhor, falando conosco e nos abençoando aqui nesta noite. Pai, nesta oração nós colocamos diante de Ti os dízimos e as ofertas e consagramos ao Senhor. Os Teus filhos têm contribuído com alegria na alma. Os Teus filhos têm contribuído porque acreditam na Tua palavra. E nós queremos, Senhor, entregar tudo a Ti, inclusive a nossa própria vida. Nós nos rendemos a Ti e pedimos que o Senhor nos abençoe e nos dirija pelo Seu Espírito Santo, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado e exaltado nas nossas vidas. Nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui uma palavra que com certeza é bem conhecida nossa. O apóstolo Paulo, ele fala deste dom supremo, este dom maravilhoso. É um dom, vem de Deus, nós recebemos de Deus. No capítulo 12, de 1 aos Coríntios, o apóstolo descreve sobre os dons espirituais. E ele termina o capítulo 12 dizendo, depois de falar dos dons espirituais, aí ele diz: agora eu vou mostrar para vocês um dom mais excelente. O dom mais excelente é o dom do amor. Eu quero chamar a sua atenção aqui que o apóstolo, ele fala sobre o amor, mas ele não está falando do amor dos outros. Mas ele está falando no singular, na primeira pessoa do singular. Eu. Se eu tivesse tudo e não tivesse o amor, nada seria. Se eu, na primeira pessoa do singular. Então eu estou chamando a sua atenção para isso, para você pensar em você. O seu relacionamento com Deus, o seu amor com Deus, o amor de Deus que está em você. Então eu quero que você pense nisso. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, se eu conhecesse tudo, todas as coisas, as visíveis e invisíveis, as materiais e as espirituais, tivesse todo conhecimento, se não tivesse amor, isso não valeria nada para mim. No versículo 3, ele diz: ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu distribuísse tudo, desse tudo aos pobres, e não tivesse amor, isso não teria proveito nenhum em mim. Outra ocasião, meditando nesse versículo, meu Deus, é possível alguém dar o que tem e não seja motivado pelo amor? Certamente há outras motivações, como, por exemplo, o reconhecimento, o aplauso, a fama e tal. Alguém pode doar e não ser motivado pelo amor. Bem, mas o amor é esse dom supremo, grandioso, maravilhoso, e é um dom porque nós recebemos de Deus. Deus é amor, e Deus que é amor, Ele derramou, a palavra é essa mesmo, derramou o seu amor em nós. O seu amor foi derramado em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, a última parte do versículo diz: porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando fala em derramar em nós, sobre nós, nós podemos entender que é algo que é dado abundantemente, sem medir. E Deus derramou o seu amor sobre nós abundantemente. Não tem como calcular o tamanho do amor de Deus. E o amor de Deus, Ele derramou em nós. Ele derramou sobre nós.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas também é verdade que nem todos ainda provaram deste amor. Mas nós estamos falando com você, que conhece a Deus, e o amor de Deus já está em você. Nós estamos falando com você, que tem experimentado o amor de Deus, e também vive nesse amor, e esse amor flui em você. Agora, esse dom de Deus, que é o amor, e todos os outros dons, mas nós estamos falando agora sobre o amor. Nós precisamos, e aí cabe a mim, cabe a você, avivar a cada dia. A cada dia avivar este amor. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, ele diz: não sejas negligente para com o dom que você recebeu. Não seja negligente para o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Então, Timóteo recebeu um dom de Deus, e aqui nós não estamos limitando apenas o dom do amor, embora que o que nós queremos focar hoje é o dom do amor, mas todos os dons nós não podemos negligenciar. Nós somos responsáveis, sim, por aquilo que recebemos de Deus, por aquilo que Deus nos deu. Nós somos responsáveis. Portanto, não negligencie o dom que você recebeu do Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo diz assim: por esta razão, venho lembrar que reavives o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Eu venho lembrar a você que você deve reavivar, que você deve zelar, que você deve cuidar do dom de Deus que está em você. O apóstolo Paulo diz aqui: você recebeu por imposição de mãos. Você recebeu esse dom. Então, reavive, não negligencie. Se dedique por ele, faça tudo por ele. Você recebeu de Deus, está em você. O versículo 7 ainda diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse Espírito, o Espírito Santo que opera em nós, que age em nós, que nos foi dado, nós devemos nos dedicarmos a Ele, e assim nós glorificamos a Deus. Amar é um mandamento. Este é o grande mandamento, é o principal dos mandamentos. E às vezes a gente pensa que esse mandamento está apenas no Novo Testamento. Não é verdade. Esse mandamento de amar a Deus também está no Antigo Testamento. No Novo Testamento, todos os mandamentos de Deus foram sintetizados no amor. Mas, na verdade, o amor é um mandamento também do Antigo Testamento. Em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4 e 5, Deus diz, por meio de Moisés: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5, portanto, ame o Senhor. É um mandamento, amar o Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Esse é o grande mandamento. O nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele explicou que toda a lei de Deus, todos os mandamentos de Deus, se resume neste mandamento: amar a Deus. Em Marcos, no capítulo 12, versículo 29 ao 31, Jesus respondeu: o principal dos mandamentos é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. O segundo é semelhante a este, é amar o seu próximo como a você mesmo. Então, o mandamento do amor, esse é um mandamento. Amar a Deus. Tem gente que tem medo de Deus, que tem pavor. Mas a Bíblia não nos manda ter pavor, nos manda amar o Senhor. E amar de todo o coração, e amar de todo o entendimento, e amar acima de todas as coisas, porque nada é mais importante do que Deus. Então devemos amá-lo de todo o coração. Aquilo que nós amamos, ou a quem nós amamos, é quem nós queremos estar perto o tempo todo. Você ama alguém? Então você quer estar perto desse alguém o tempo todo. Você ama alguém? Então certamente porque você ama, você procura saber tudo que essa pessoa gosta e você vai querer agradar a essa pessoa amada. Então, porque você ama, você se dedica, você investe. Porque você ama, você faz de tudo para agradar. Então, porque amamos a Deus, devemos procurá-lo, conhecê-lo, aquilo que quem Ele é, aquilo que Ele pede de nós, ou manda, exige de nós no seu mandamento. E a palavra diz que nós devemos amar com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, amar ao Senhor. Quem ama jamais se envergonha. Quem ama não se envergonha, ao contrário, tem prazer de apresentar, de mostrar. Há algum tempo eu, pregando sobre o amor, eu exemplifiquei o amor que algumas pessoas têm por um time. Você torce por algum time? Geralmente as pessoas que têm um time, torcem pelo seu time, têm um amor assim bem inexplicável, bem grande. Investe, é sócio do clube, paga todos os meses uma contribuição para o seu clube, porque ama o seu clube. Ama. Compra a camisa, e não compra a camisa, como é, a cópia, né? Compra a original. Ela é bem mais cara, mas ele compra a original. Ele ama o seu time. Então ele veste a camisa. Ele tem prazer de sair vestido na camisa do seu time. Ele não se envergonha do seu time, mesmo quando ele perde. Mas ele não se envergonha. Ele ama o seu time. Alguns têm um amor tão grande pelo seu time, ao ponto de agredir outras pessoas, rejeitar. Isso não é amor, isso é outra coisa, é uma loucura. Irmãos, mas eu estou falando isso para dizer que se nós amamos a Deus de todo o nosso coração, então vamos vestir a camisa. Então nós não vamos nos envergonhar, vamos estar com Ele. E é bom saber que quem anda com Deus, Deus nunca perde. O seu time perde, mas o nosso Deus nunca perde. E você andando com Ele também não perde. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então ame o Senhor de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Ame o Senhor. Essa questão do amor, ela é muito, muito, muito importante. E nós devemos refletir sobre isso, e conforme a leitura no início, em 1 aos Coríntios, no capítulo 13, olhar para nós mesmos, porque aqui é descrito o amor na primeira pessoa do singular. Então, olhando para nós. Nós tendemos a fazer o contrário, olhar para o outro. O irmão não está me amando, não. Ele não me ama, ele diz que ama, mas ele não me ama. Aí ficar olhando para o outro, mas você está amando?
Aquele que ama, ele não exige do outro, ele não maltrata o outro, ele não oprime o outro. Ao contrário, ele se dá porque ele ama, simplesmente. Foi isso que Deus fez por nós. Ele nos amou e ele enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, por amor a nós. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o apóstolo Paulo, ele orou pela igreja de Éfeso, para que a igreja de Éfeso pudesse, de fato, verdadeiramente compreender esse amor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar esse texto, Efésios capítulo 3, versículo 16 ao 19. O apóstolo Paulo diz assim: peço a Deus, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. O apóstolo Paulo estava orando, pedindo a Deus. Versículo 17. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês arraigados e alicerçados em amor. Arraigados e alicerçados em amor. Esta era a oração do apóstolo Paulo, para que os cristãos em Efésios conhecessem a Deus, não superficialmente, mas com profundidade, e amassem intensamente. O versículo 18 diz: isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Isto foi uma oração do apóstolo Paulo, pedindo a Deus que os cristãos tenham essa dimensão desse grande amor. E como ele fala aqui no versículo 18, as 4 dimensões do amor: largura, comprimento, altura e profundidade desse amor. Cada crente precisa compreender. É o amor de Deus, e este amor de Deus foi derramado nos nossos corações, está em nós. E o amor é impossível, presta atenção nisso, é impossível o amor ficar apenas guardadinho no coração ali, escondidinho, e ninguém tomar conhecimento. É impossível. O amor, ele se manifesta, ele se torna evidente, ele se torna conhecido. O amor, ele não fica ali guardadinho, ele é conhecido. Então, aquele que ama, assim como Deus provou o seu amor, assim como Deus mostrou o seu amor, aquele que ama, certamente ele se tornará conhecido. A igreja de Cristo deve viver esse amor intensamente. Irmãos, e todos nós somos tentados a esfriar. Todos nós somos tentados a não continuar. Todos nós somos tentados e tentados todos os dias. E a palavra do Senhor diz que nós devemos reavivar. Nós devemos cuidar para que o dom de Deus se manifeste em nós. Deus nos deu. Mas nós precisamos agora fazer a nossa parte. Somos responsáveis. Quando você lê o livro de Atos, os primeiros capítulos, o amor dos irmãos, a interação dos irmãos, a dedicação dos irmãos em estarem juntos, em estarem unidos, em cuidarem uns dos outros, cuidar não apenas das emoções, mas também das necessidades materiais, das necessidades físicas, cuidar em tudo. Irmãos, é este amor que nós devemos viver. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 1, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim:
lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm e da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala aqui de uma dedicação de amor. Os crentes de Tessalônica, eles viveram intensamente aquilo que receberam de Deus, dedicados neste amor. E eles se dedicaram tanto, ao ponto do apóstolo Paulo escrever uma carta dizendo que eles se tornaram modelo, exemplo para todos os cristãos em todos os lugares. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7, está escrito assim: e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Versículo 7, assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Eu imagino que os crentes de Tessalônica, eles eram aqueles crentes que cada um dava o melhor de si, primeiro para glorificar a Deus e depois para incentivar os irmãos. Ele não ficava esperando que alguém fizesse primeiro aquilo que era certo, aquilo que Deus manda. Eles tinham iniciativa de fazer para a glória de Deus. E isso se tornou conhecido não apenas na cidade de Tessalônica, mas em outros lugares, mas em outras cidades, em outras províncias. Isso se tornou conhecido, aqueles crentes se tornaram modelos, e não apenas para a sua geração, mas também para nós. Nós lemos hoje a palavra do Senhor, e podemos ler estes exemplos maravilhosos, aquela igreja que se tornou modelo. E eu devo pensar, meu Deus, eu quero ser um modelo, eu quero ser um exemplo, para que os meus irmãos olhem para mim, para que os meus irmãos olhem para mim e digam, eu quero ser como aquele irmão, eu quero ser como o pastor. Você deve dizer assim, Deus, eu quero ser, eu quero te glorificar, eu quero te honrar e fazer toda a tua vontade. Eu quero ser um exemplo para que os outros vejam e glorifiquem a Deus com o meu testemunho. Nós devemos, irmãos, buscar sim ser este exemplo. Devemos buscar, e em Deus nós conseguimos, e não é para se vangloriar, não. É para a glória de Deus. Nós lemos aqui em 1 aos Coríntios, no capítulo 13, que o amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, o amor não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, o amor se alegra com a verdade. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o amor não acaba nunca. Este é o amor de Deus. E o amor de Deus está derramado nos nossos corações. Mas nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos vigiar. Nós devemos cuidar. Porque o amor não acaba, mas pode esfriar. O amor pode esfriar. O Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 24, e o versículo 12, ele diz que por se multiplicar o pecado, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Isso é a palavra de Jesus. O amor de muitos esfriará. E muitas pessoas se deixam levar. O pecado vai batendo a porta, vai seduzindo, vai atraindo, e a pessoa era fervoroso, cheio da graça, de amor, mas aí vai se deixando levar, e o amor esfria. E o amor esfria. E nós devemos cuidar, irmãos, e nós devemos reavivar, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em você. Reavive. Tenha cuidado. Você tem zelado por aquilo que você recebeu de Deus? Você tem zelado? Você tem tido cuidado? Irmãos,
Nós lemos em Efésios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo orando para que os crentes de Éfeso pudessem ter a compreensão deste amor e viver este amor. Aí nós lemos uma outra carta escrita à igreja de Éfeso, em Apocalipse, no capítulo 2. E aí, nessa carta, o apóstolo João que escreveu aquilo que Jesus mandou escrever. A igreja de Éfeso é a mesma igreja, né? Duas cartas escritas à igreja de Éfeso, uma pelo apóstolo Paulo, outra pelo apóstolo João, né? No Apocalipse. Aquela igreja tinha abandonado, desprezado, negligenciado o amor. E eu convido você para abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Versículo 2. Conheço as obras que vocês realizam, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que vocês não podem suportar os maus, e que pôs à prova os que declaram apóstolos e não são, e descobriram que são mentirosos. Para um pouquinho aqui no versículo 2, porque aqui o Senhor Jesus diz: eu conheço vocês, eu conheço o trabalho de vocês, eu conheço a dedicação de vocês, e o zelo de vocês, porque vocês colocaram à prova aqueles que se dizem apóstolos de Cristo, mas não são. E vocês pegaram eles na mentira. Irmãos, na nossa geração, tem muitos crentes que estão se deixando levar, porque está assim, de falsos apóstolos. De pessoas que se deixam levar por uma palavra bonita, por uma palavra, às vezes, bem colocada, mas que não são apóstolos de Cristo, não são servos de Cristo. Os crentes de Éfeso, eles colocaram à prova aqueles que se diziam apóstolos, e eles pegaram na mentira e reprovaram aqueles falsos apóstolos. Versículo 3 diz assim: você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Vocês permaneceram firmes, vocês não desistiram da fé, vocês continuaram, mesmo na hora da dor, da dificuldade, da prova, vocês continuaram firmes e não desistiram. Vocês não esmoreceram. No versículo 4 diz assim: tenho, porém, contra você o seguinte. Olha aí. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Eu não sei como é que está escrito na sua Bíblia, porque tem uma versão que fala, vocês desprezaram, vocês abandonaram o primeiro amor. A igreja em Éfeso recebeu essa reprovação do Senhor, porque abandonou o seu primeiro amor. E aqui como um todo, né? Não o indivíduo, mas aquela igreja local estava passando por esta circunstância lamentável. E nós devemos, como diz o apóstolo Paulo, reavivar o dom de Deus. Nós recebemos. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações. E eu devo olhar para dentro de mim, como é que eu estou vivendo e agindo com o dom que Deus me deu. Versículo 5 diz assim: lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras realizadas em amor, motivados pelo amor. Arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Candelabro aqui representa a igreja, né? Então a sua igreja deixará de ser, deixará de existir. Irmãos, nós somos responsáveis por aquilo que Deus nos deu. Que Deus nos ajude
e que a palavra dele fique guardada nos nossos corações, e que nós possamos viver o amor de Deus que foi derramado nos nossos corações, e assim nós agradaremos a Deus. Deus pôs esta palavra no meu coração hoje à tarde, e eu estou trazendo para que nós possamos receber e guardar no nosso coração, e que Deus venha nos mostrar o que precisa ser melhorado, o que precisa ser consertado, onde precisamos nos arrepender e voltar, que você venha receber de Deus esta palavra em nome do Senhor. Curve a sua cabeça e oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem falado ao nosso coração, nós temos recebido a tua palavra e nós estamos certos, Senhor, que a tua palavra é a verdade. Deus, nós lemos na tua palavra que o Senhor derramou o seu amor nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A tua palavra nos diz que nós devemos reavivar o dom de Deus que o Senhor nos deu, que não devemos negligenciar. Deus, em nome de Jesus, nós não queremos sermos atraídos pelo pecado, pelo mundo e nos afastarmos do Senhor. Nós não queremos. Ao contrário, Senhor, nós queremos te agradar, estar na tua presença, glorificar o teu nome, sermos uma bênção para o nosso irmão neste mundo, para o nosso próximo, glorificar o teu nome. E nós pedimos que o Senhor venha nos ajudar, em nome de Jesus Cristo. Vem, Senhor, completa a obra em cada coração, contempla, Senhor, a minha vida, eu me entrego a Ti, eu me rendo a Ti, porque sei que dependo do Senhor, e eu sei que cada irmão nesta hora também está fazendo esta oração, e dizendo, Deus, me ajuda, porque eu quero, Senhor, guardar a Tua palavra. Vem, Senhor, nos abençoar, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia.